Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais uma Aquela Camisa Live na área, dessa vez com um convidado especial, mais um convidado especial, né? O Rodrigo Soares do Em Busca da Camisa Sagrada. Já vou colocar ele aqui no papo com a gente para contar um pouquinho aí das suas histórias, da sua coleção, né? Então, aquela camisa live do ano e o pessoal já vai entrando, já vai mandando um salve aí, né? A gente começa esse papo. Opa, Rodrigo? oi, eu te escuto. Tá me ouvindo? Eu só não tô conseguindo te ver. A imagem tá. A É, tela tá preta. é, pronto, vamos ver aqui. Tá conseguindo ou não? Ainda não, Ah, ainda não. Tá aparecendo o fundo da sua. Do seu. tá, Agora foi, agora tá aparecendo, tá aparecendo. vamos ver. Opa. Agora foi? Tá aparecendo você. Eu tô conseguindo ver você segurar no segurando no celular. Não, sim, eu tô tentando resolver aqui. Beleza, Agora beleza. sim, Agora sim. joia. A Agora gente foi. vai ficando velho, aí é complicado, né? Tem que ir adaptando aí, tem que ter tutorial antes. Faz parte, faz parte. Na minha primeira também eu fiquei apanhando para conseguir fazer. Depois você vai fazer, você vai pegando o jeito, né? Joia. E aí, tá tudo bem? Tranquilo? Tudo bem com você? Tudo em ordem. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado participar aqui hoje, né? E bater Joia. um papo com a gente, mostrar um pouquinho da sua coleção, contar umas histórias aí. Tem um pedacinho ali que a gente vai falar sobre. Ah, Então, legal. já, Boa, boa. já separadas. Fechou. Algumas, algumas têm história do clube, algumas têm história de como conseguiu, e assim vai indo. Legal, Né? legal. Bacana. Bom, eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda, falar quem que é o Rodrigo, contar um pouquinho aí sobre você, para o pessoal que ainda não te conhecer um pouquinho já, abrir os trabalhos. Joé. Bom, sou o Rodrigo Soares, como todo mundo, né, costuma me chamar. Né? Eu uso o sobrenome no colecionismo, eu uso o sobrenome da minha mãe, que é Soares. Né? E eu digo que eu sou da velha geração dos colecionadores, porque a gente vem daquela experiência lá do começo, né, do Felipe Marques, do Hamilton, do Colucci, toda essa turma que se reunia ali, eu vou esquecer quase todo mundo, né, aqui, mas são todos importantes e eles sabem o quanto são importantes na amizade que a gente tem. E o Marcos Colibri e o pessoal, o Vinícius, um monte de gente. E a gente se reunia no Pacaembu, né? Começou ali, para mim, a história de colecionar começou no Pacaembu. Eu tinha uma coleçãozinha pequena, alguma coisinha, e um dia eu descobri que tinha um encontro de colecionadores. E era de sábado à tarde e tal. Aí peguei, eu acho que fui até de táxi, que não sabia se dava para parar de carro ali por causa da feira, né, que tem no Pacaembu. E a gente acabei indo e voltando lá de, acho que foi até de táxi mesmo. E aí começou, né? Fui tão bem recebido ali e era um clima tão bacana naquele começo, porque era tudo muito incipiente, assim. A gente chegava com um saco, com uma mochila com 10 camisas, 6 camisas, tinha gente que levava uma só. E você começava a fazer troca, às vezes trocava e trocava de novo e ia fazendo a coisa. Pegava uma camisa, chegava lá, trocava por uma e essa que você trocou acabava trocando por outra. E era a terceira fase das trocas. O legal era o clima, né? Que a gente começava a criar ali um laço que dura até hoje, né? Eu falo com muitos deles, sempre que possível, assim, pelo menos. É raro
a quinzena que não troca uma mensagem, ou alguém mostra alguma coisa nos grupos que a gente participa, né? Tem grupos que são de 5, 6 colecionadores só, e é aquela coisa que veio lá de trás, né? E era muito interessante. Tinha também, no começo, os encontros lá na Zona Norte, no restaurante, me falha o nome agora, e a gente sempre ia também. E no começo eu comecei mais focado em camisas da Portuguesa, né? A primeiro foco, assim, realmente, que vou colecionar, foi camisa da Portuguesa. E cheguei a ter, acredito eu, algo em torno de 200, assim, tinha muita coisa. Hoje eu devo ter umas 35, 40 só. Tinha da Atleta, de tecido, tinha Adidas, tinha antes da Finta, né, que era a Premier. Essa eu ainda tenho, as do campeonato, do vice-campeonato paulista de 85, eu ainda tenho duas de jogo, uma branca e uma vermelha guardada. Essas eu não me desfiz, não consegui. Mas aí começou a dar muito trabalho, assim, porque além de colecionar portuguesa, eu comecei a colecionar clubes de Portugal. E assim, eu não fiquei em Porto, Lisboa, naquele eixo Porto-Lisboa, não fiquei só Porto, Boa Vista, Sporting e Benfica e Belenenses, assim, que são 5 campeões. Não, o negócio implodiu, assim, a ideia foi tomando um corpo tão grande que eu tinha camisa de distrital terceira divisão da distrital, então foi começando a juntar muita coisa. E além disso, com o blog, né, que é o Em Busca da Camisa Sagrado, né, que eu escrevo, não estou escrevendo tanto quanto eu gostaria, mas a ideia de colecionar também teve muito atrelado a isso do blog, porque eu comecei a comprar muita coisa para publicar uma época, tal. Hoje tem algumas publicações eu até tirei, porque foram camisas que eu fui vendendo, então não tinha mais sentido estarem lá, né? E um belo dia, o meu amigo Edinho Marcão, meu irmão Edinho Marcão, estava em casa, veio com a família jantar em casa, e eu mostrei para ele onde eu guardava as camisas que eu nem sabia direito o que eu ia fazer. E na época a gente estava tendo, aqui em São Paulo, vários problemas com racionamento de água, e aí a gente até brincou, porque falavam muito em volume morto, né? E ninguém sabia direito o que era volume morto das represas, tal, né? Era aquela coisa que ninguém sabia. E a gente brincava, nossa, essas camisas viraram volume morto da coleção, porque eu não mexia, eu não fazia. E aí a gente, brincando, eu falei, acho que chegou a hora de começar a vender, né? Tinha muita coisa legal, assim, de futebol do interior de São Paulo, aquela coleção da Umbro, da Copa Paulista, né, de 2002, que é Umbro e Coca-Cola. Eu tinha do Juventus, tinha Portuguesa Santista, tinha 15 de Jaú. Acabei passando para grandes amigos, assim, e tal. Porque eu tenho uma filosofia comigo, que eu acho assim, quando eu vou vender alguma coisa, eu sei que a pessoa coleciona aquela coisa, é a primeira pessoa que eu ofereço, né? E eu falo, olha, o preço que eu acho que é justo é isso. E geralmente já dá negócio ali, até porque eu tento pensar, eu nunca pensei em colecionar para ganhar dinheiro em cima das camisas, nunca foi esse o intuito. Então eu tenho mais ou menos o que eu paguei, e aí eu, né, penso assim, bom, eu paguei tanto, então não posso vender por menos, mas também não vou inflacionar isso de um jeito que acabe perdendo o sentido da história de ser colecionador. Então, quer dizer, eu acabei vendendo muita coisa acabou indo, mas o começo, né, a primeira camisa sagrada, eu tenho que agradecer sempre ao meu amigo Martinho, do Atlético Mineiro, que mora em Minas, gente finíssima, que ele que conseguiu para mim, né? Inclusive, posso mostrar a primeira camisa sagrada? Qual foi? Pode, deve. Então, vamos ver aqui se a gente consegue. A primeira camisa sagrada foi essa daqui. A camisa de goleiro da Portuguesa, temporada 95-96, da
Chapecó, né? E aí o que acontece? Eu tenho um problema pessoal com o time de 95. Eu quero montar o time de 95. Problema pessoal é uma piada, né? Mas eu tenho uma busca pessoal que é montar esse time completo. E na época eu já tinha muita coisa. Tinha já a defesa, Edinho, que era o lateral que veio do União São João, um dos grandes laterais que eu vi jogar no português, muito bom. Tinha Jorginho, que era irmão do Júnior Baiano, Gilmar, que era o zagueiro do São Paulo, que jogou na Portuguesa emprestado em 95, naquele time do Paulista, Zé Roberto, tal. Eu tenho as camisas da Portuguesa de 95, só me falta para montar o time titular a número 11, que era o Zinho, que veio do Sport Recife para a Portuguesa, e a número 7, que é o Tiba. Só que o Tiba, ele não jogou todos os jogos, né, pela Portuguesa, ele acabou se transferindo durante o campeonato. Então entrou o Flávio Litoral, Flávio Guarujá, eu tenho a camisa dele, então me falta do Tiba e aí falta a camisa do Zinho, falta o 7 e o 11. Mas eu tenho o time quase completo. Só que na época era impossível arrumar de goleiro, ninguém sabia. Eu perguntava para os amigos da Portuguesa, ninguém sabia onde arrumar. E aparecia até algumas, assim, ó, eu tenho duas, número 2, tal, ó, joia, já tenho o lateral direito, tal, aquela coisa, mas falava, onde que eu vou arrumar essa camisa? E o Martinho descobriu lá no interior, lá de Minas, um cara que tinha uma, não sei por que cargas d'água, não lembro, e ele foi atrás da camisa para mim e tal. Foi a maior ajuda, assim, foi na primeira camisa sagrada, eu devo a ele. E aí, como tudo parece que é estranho nesse mundo, passados uns 4 meses que eu tinha ela, uma pessoa me ofereceu outra camisa de goleiro da Portuguesa Chapecó, o outro modelo, que em vez de ser verde é laranja com vermelho, em vez de ser verde com azul, e me ofereceu. Eu falei, nossa, fiquei procurando 2 anos uma e em 4 meses arrumei 2. Então é aquela coisa. Mas foi a primeira camisa sagrada. E é uma grande brincadeira, assim, porque a gente sempre, né, é uma piada, porque todo mundo tem aquela camisa que tem um xodó, não, essa daqui eu não uso, essa daqui eu não deixo ninguém mexer, essa daqui eu não quero. Mas a gente sempre está querendo alguma coisa. Você olha e você fala, pô, gostei daquela camisa, ou gostei daquela camisa do jogador. Nossa, o cara que era meu ídolo na infância, eu queria essa camisa. Então a gente sempre está atrás dessa camisa sagrada. E uma agora, né, para a gente ir seguindo, outra também que tem dessa época da Portuguesa, que é bem difícil de ver. Essa daqui é de 96, do vice-campeonato brasileiro. Geralmente, não muito fácil, mas geralmente a gente vê a verde e vermelha. A branca, eu só vi mais uma dessa. Essa que eu tenho e tem um amigo que tem outra. Porque era uma camisa, a Portuguesa usou muito menos, né? Então tem menos. E ela é estampada em cima do Chapecó, porque a camisa, o patrocinador entrou com o campeonato quase começando, então foi um tampão, né? É uma camisa que eu gosto muito. Assim, tenho as listradas também, mas gosto mais dessa daqui. Essa daqui é uma das de 95, para não ficar sem contexto, né? Ela tem o Chapecó, né? E do número 9, Paulinho McLaren, último artilheiro de campeonato paulista pela Portuguesa, né? E posso dizer aqui que era o jogador que eu admirava mais no time, assim, para mim era o grande jogador do time, era o cara que eu ia ver no estádio, era o Paulinho McLaren. Além de capitão e tudo mais, mas o Paulinho era o jogador que eu gostava mais, assim, digamos. Né? Também era garoto ali. E agora a gente entra um pouquinho na história das camisas, né, de Portugal. Eu não trouxe nenhuma camisa do Porto, nem do Benfica, nem do Sport. Por quê? Porque essas já vêm muito, as pessoas já falam muito e tal. E não é que eu vou falar dos clubes, aí você vai falar, só vai mostrar. Não, eu vou falar de clubes que a gente não fala todo dia, que é mais difícil, né? E por acaso eu fiz, se eu fosse trazer bastante coisa, a gente ia ficar até amanhã de manhã e
talvez a gente não chegasse no fim, né? Porque hoje, mesmo dando uma enxugada na coleção das camisas de Portugal, eu acredito que eu estou com 350 camisas ainda, no mínimo. Não parei para totalizar, assim. E mandar um abraço, tem o Wallace aqui em São Paulo, que coleciona também muito bem camisa de Portugal. É um cara, a gente às vezes pega camisas juntos, a gente descobre algum clube e pede para mandar duas. É um irmão que eu fiz aí também, um cara fantástico, um abração para ele. E assim, as camisas de Portugal, quando eu comecei a colecionar e ela tomou esse tamanho, o Verminosos por Futebol fez uma matéria comigo, que excelente, adoro os textos do Verminosos, sempre acompanho. E aí o que aconteceu? Deu tanta repercussão que em Portugal ficaram sabendo. E o pessoal do Mais Futebol, o Sérgio, acabou fazendo uma matéria comigo. E nessa matéria, o Sérgio e o Ricardo, né? Inclusive, são pessoas excelentes, assim. Sempre que eu posso, se eu estiver em Portugal, eu sempre tento encontrá-los para dar um abraço, porque são pessoas muito legais. E eles fizeram a matéria e tal, e o que acontece? Eu falei na matéria que me perguntaram qual time você torce aqui em Portugal. Eu falei, olha, eu coleciono todos, mas mais ou menos alguma coisa assim. Eu não tenho como falar que eu gosto desse ou daquele, porque eu não moro aí. Mas os clubes que eu gosto são o Vitória de Guimarães, o Belenenses, o Gil Vicente e o FAF, que é o time da cidade do meu pai, né? Os três primeiros, o Belenenses está numa busca para voltar, né? Está na terceira divisão também. Agora me peguei se está na terceira ou quarta, mas acredito que está na terceira. Mas ele teve todo aquele problema, né, de ruptura com a SAD, né? Que aí ficou a B-SAD, que está na segunda divisão, que andou muito tempo na primeira. E é um clube gigantesco lá de Lisboa. Sempre fui muito bem tratado lá. Tenho amigos lá, adoro a Wanda, que trabalha lá, uma excelente pessoa. O Davi é um grande colecionador de clube, do clube, do Belenenses. Então, a gente, para mim, fez muito sentido, assim, quando eu comecei a ser, que descobriram que eu só abri portas, só fiz amizades. Assim. Já tinha amigos, né, no Guimarães, por exemplo, eu tenho um amigo que é praticamente meu irmão. Sempre que eu estou em Portugal, eu estou com ele, que é o Paulo Silva. Né? Então, um abraço para ele, se ele estiver vendo, para a família também. E são ele, o Marco, o cunhado dele, a gente é todo mundo junto. E tenho amigos que torcem para o Porto, familiares que torcem para o Porto, que me perdoem, né, por não estar mostrando nada. Né? E a gente vai ganhando amizade com as pessoas, porque, primeiro, eu sempre tentei fazer uma maneira de preservar o que eu achava aqui da cultura dos clubes, que são as camisas, em vez delas acabarem na mão das pessoas que não vão dar o valor ou vão acabar até usando elas até acabar, eu tentava adquirir elas para manter elas dentro da minha coleção, porque muitas têm significado, como eu vou mostrar aqui. E o que eu acho mais importante é sempre abrir o espaço para todos os clubes. Né? Eu sempre tentei publicar no blog, independente de qual seja o clube. Né? Então, o que acontece? Do Vitória Guimarães, eu vou mostrar uma aqui. Né? Essa daqui, que é da temporada 97-98. Foi uma camisa de jogo do Márcio Teodoro, jogou aqui no Brasil. Né? Jogou no Botafogo do Rio, se eu não me engano. E esse é um modelo que eu gosto muito. Esse modelo, metade numa cor, metade não, né? 1/3 numa cor e 2/3 na outra. E por que esse é um modelo que eu gosto muito? Eu acho bonito no do Vitória, mas o meu maior sonho hoje, já que eu consegui ela, é conseguir uma do FAF nesse modelo. Porque nessa época o FAF usava exatamente igual. Aqui preto e aqui amarelo. Só que essa camisa é impossível. Assim, já conversei com todo mundo que eu poderia e eu acredito que essa eu não vou conseguir, a não ser que seja uma vontade muito grande de alguém que jogou lá e fale, não, eu vou arrumar pro cara porque o cara realmente sofre para conseguir essas camisas. Mas
é uma camisa que eu já tenho assim, em busca da camisa sagrada, que não vai acontecer, mas estamos no caminho, né? Aí, além dessas aí, eu tô, né, com a camisa do FAF, que tem uma grande particularidade, né? Todo mundo conhece o jogador internacional de Portugal, o Rui Costa. Todo mundo sabe quem é. Aí, quando as pessoas, eu pergunto para as pessoas, em quais clubes o Rui Costa ganhou, jogou? Aí eles falam Benfica, Milan, Benfica, Fiorentina, Milan e voltou para o Benfica. Aí eu falo, dá uma procurada e depois você me fala se só foi esses três. Aí eu deixo aqui um desafio. Aí, esse daqui é uma camisa de goleiro, de um goleiro que tem muita história lá no FAF, né? O Fred Fangueiro. E é uma camisa que ela é meio alaranjada, né? Não, talvez não esteja dando para ver direito. Mas só para mostrar que realmente é um clube que está alinhado com tudo que há de mais moderno, né? O FAF já andou na primeira divisão de Portugal uma vez, em 88, 89, né? E está nessa briga, né? Subir degrau por degrau, está na terceira divisão. Já quando eu voltei a visitar o clube em 2017, ele estava na segunda, eu assisti um jogo da segunda divisão. E a luta dele é voltar para a segunda e depois batalhar por uma vaga na primeira, né? O Vizela, que está indo muito bem no campeonato, fez um trabalho excepcional disso, né? Era um clube que alguns anos atrás estava na terceira, segunda e está na primeira e está fazendo um bom campeonato. É do Norte também, né? E esse foi um dos fatores. Eu estou tentando mostrar mais camisas do Norte para ficar uma coisa mais curtinha, né? Senão a gente se perde. Eu gostaria de mostrar, por exemplo, uma camisa da Estrela da Amadora, que é um dos times que eu mais gosto de Lisboa. Eu acho fantástico, assim, eu gosto de tudo que envolve Estrela da Amadora. E é um uniforme muito parecido com o do Fluminense, né? Tem toda uma identidade aí. E aí, aqui vem um dos que não é do Norte. Essa daqui é uma camisa do Belenenses, que os meus amigos do Rio de Janeiro, o Rafael, o doutor Rafael, grande advogado, e o Nino, adoram o belenense e adoram o esporte também, mas eles gostam do Belém. E essa daqui é uma camisa que foi usada na final da Taça de Portugal. Na última que eles disputaram, salvo minha memória esteja me enganando aqui, é 2006. E o treinador era o Jorge Jesus, né? O jogador era o Roma, que jogou aqui no Brasil, né? É brasileiro. E o Belenenses foi campeão português em 1945 e 1946. Em Portugal só tem 5 campeões, né? Belenenses com um título, Boa Vista com um título, né? O grande Boa Vistão, o Sport, Porto e Benfica. Então são 5. Né? Aqui é uma outra camisa também um pouco diferente, também não é do Norte, é já mais da região ali para baixo, indo para Lisboa, que é da União de Leiria. Também foi uma camisa usada na final, 2002 e 2003. Né? Legal. O Elton, goleiro do Vasco da Gama, jogou muito tempo não, jogou algumas temporadas, depois foi para o Porto e aí sim jogou muito tempo no Porto, né? Mas essa foi uma das camisas que usaram. Nessa final, o União de Leiria jogou com o Porto, se eu não me engano, ou com o Sport, e foi vice-campeão, não conseguiu ganhar. Aqui uma camisa de goleiro do Boa Vista, um grande clube também, né? Campeão nacional, merece todas as honras e glórias, né? E o goleiro era William Andey, goleiro camaronês que jogou no Cruzeiro, né? E jogou no Boa Vista de Portugal. E essa é uma camisa de jogo, grande goleiro também, né? E é uma das camisas minhas prediletas, assim, eu gosto. Legal. Esse patrocínio deles é bem clássico, né? Esse Montepio, né?
Ah, Montepio, geral, é um banco. Ficou muito tempo lá. Ficou, E, né? e aqui do Braga, né? Digamos que é o maior adversário do Vitória e Guimarães, e o Vitória e Guimarães é o maior adversário do Braga, onde eles fazem um clássico todo especial, o derby do Minho, né? O Minho é a região ali do norte, onde Faf fica também, né? Faf é conhecido como a sala de visitas do Minho, é o apelido dela, né? E essa camisa usada, jogador brasileiro também, André Leone, e o Braga também é um grande clube, né? Tem conquistado muitas coisas e é um sério candidato a ser o sexto campeão. Quando tiver mais um campeão, todo mundo hoje olharia e diria, se é para apostar, seja o Braga. Né? Chegou na final na época ainda era Taça da UEFA, né? Mas hoje Liga Europa, e chegou numa final, perdeu para o Porto, né? É tanta coisa na cabeça que eu posso estar falando alguma coisa errada, mas vocês corrigem aí. Ele teve, na época que o Abel Ferreira teve lá, eles fizeram uma campanha muito boa também, né, Rodrigo? Não, o Braga, em geral, faz campanhas muito boas. Assim, ele tá sempre ali brigando no primeiro quarto da tabela, assim, no primeiro quinto, digamos ali. Né? Então, ele tá sempre ali brigando ligas europeias e tal. E é um clube que tem feito um trabalho que é digno de nota, realmente, digno de aplauso. Né? E aqui é do Gil Vicente. Camisa Gil Vicente de Barcelos, meu amigo Humberto, que está em Braga também, gosta muito do Gil Vicente e do Braga, e o meu amigo Gustavo, que mora em Braga, trabalha em Braga e mora em Barcelos hoje. E um grande clube também. Tem o Galo todo tradicional, né? Aqui, esse já é um distintivo sem o Galo, mas geralmente o Galo sempre anda nos distintivos ou nas camisas, sempre é bem tradicional. Aquele galinho de Barcelos que todo mundo que viaja para Portugal acaba comprando e trazendo. Né? Tem aqueles que mudam de temperatura, mostra que vai chover, e tem o galinho que é aquele com as pintinhas e tal. Aqui é um cachecol que eu fui presenteado pelos meus amigos lá do FAF, porque eu sou sócio do FAF, eu sou associado do clube, eu tenho carteira, tudo e tal. E foi um maior prazer. A Beatriz, o pessoal da diretoria, da secretaria, a minha família de FAF, né? Então, é sempre um lugar que eu me sinto muito em casa quando eu estou lá e é obrigatório. Se um dia eu te falar, o Rodrigo foi para Portugal passear, você sabe que em FAF eu vou passar. E aqui é o distintivo, né, da nossa equipe. E vem aqui uma particularidade, né, que fica aí para todo mundo pesquisar também, o que é a Justiça de FAF. Né? Isso daqui é uma escultura que tem na cidade. E aí vale a pena dar um Google e descobrir o que é a Justiça de FAF. Né? Assim, ó, a Associação Desportiva de FAF ela é tratada em geral, ela é chamada da mágica, né? É a mágica, porque ela faz coisas que enchem os adeptos de alegria. E também os adeptos são chamados pelos outros de justiceiros, né? Porque tem toda essa coisa da cultura da cidade, da justiça de FAF, né? E aí, para chegar no final, o pessoal já deve estar meio cansado de mim, essa daqui é uma camisa do Oriental de Lisboa, né? É um clube muito simpático, fui muito bem recebido lá também. Em 2017, eu e meu amigo Ricardo, a gente foi lá. Tem uma história um pouco engraçada, assim. Né? O que aconteceu? A gente estava quase voltando para o Brasil, já tinha ido assistir jogo em FAF, tinha assistido no Boa Vista, também. Em todos os estádios que a gente foi, a hora que a gente falava, né, em FAF não, porque eu sou, né, sócio. Então tinha um plus aí, uma coisa a mais, mas
fui bem tratado igual, mas tinha um detalhe por ser sócio. Mas, por exemplo, Boa Vista, que ninguém conhecia a gente, quando a gente falou, a gente é brasileiro, não sei o quê, e tal, e começamos a falar, e que, quando a gente mostrou que a gente conhecia a história do Boa Vista, as pessoas recepcionaram a gente como se fossem os melhores amigos. Assim, a gente, até aquele dia, foi muito engraçado, assim, porque foi o primeiro dia que a gente chegou de viagem, e eu tava com medo de ficar gripado, tava chovendo muito, tal, e tava frio, era fevereiro ainda, não tava, né, que nem aqui no Brasil. E eu comprei capa de chuva para ir no jogo, tal, sabe? Parecia aquelas crianças que tá com medo de ficar com dor de garganta, né? Porque, pô, ficar doente no primeiro dia de viagem não é legal, né? E a gente assistiu um jogo, Boa Vista e Braga, foi 1-1, e as pessoas trataram a gente muito bem, conversando ali, a gente se sentiu em casa. Também fomos assistir Benfica 3-1 ou 3-0, agora a memória já começa a falhar tantos anos, já 5 anos atrás, e na Luz. A Luz é um estádio lindo de se ver, assim, o estádio do esporte é bonito também, o Bessa eu acho um estádio muito legal de assistir jogo, eu gostei muito de assistir, o estádio do Dragão também é fantástico, os estádios de Portugal são muito bons, assim. O estádio Vitória Guimarães, já assisti jogo lá algumas vezes, também é um estádio fantástico, e a torcida do Vitória Guimarães é alguma coisa que, se você estiver fazendo turismo em Portugal, vá assistir um jogo do Vitória e depois você me conta. E aí a gente tava para voltar, né? E era carnaval. E a gente ali no hotel, meio que já, a gente ia embarcar no outro dia, já meio fechando mala, já cansado, né? Já tinha rodado Portugal inteiro, tal, aquela coisa de trem, de ônibus, de não sei o que, de táxi, e cada coisa. E aí eu tô lendo o jornal, Mais Futebol, e eu vejo que o Oriental ia jogar em Lisboa. Aí eu falei, pô, Ricardo, né? É meu amigo de infância, desde 2, 3 anos de idade, a gente é amigo. Aí eu falei assim, todo mundo conhece ele, o apelido dele é Tico, né? Eu falei, pô, Tico, vamos assistir esse jogo, cara. A gente tá aqui e tal, meu, é um jogo à tarde. Eu não me lembro se o jogo era na terça-feira à tarde ou se era no domingo. Eu acho que era domingo, mas era um dia de carnaval. E eu falei, cara, vamos lá, né? Aí beleza, tal, saindo. Só que assim, turista, aquela coisa, anota aqui que metrô que a gente pega, a gente tava no hotel que era muito perto do metrô, assim, coisa de 2 quarteirões. Vamos de metrô, então vamos de metrô. Aí anota aqui, faz pesquisa no Google, joia. Aí a gente desceu numa estação, só que a gente desceu na estação errada. E aí, só que a gente não sabia, a gente achou que estava descendo na mais perto do estádio. Aí descendo, eu olhava assim, falava, cara, aqui não tá com cara que tem estádio, é muito residencial, né? Aí ele falou, eu também acho, vamos dar uma volta. Aí a gente achou um mercado, um supermercado aberto. E tinha um rapaz, todo de branco, devia ser açougueiro, alguma coisa assim, ou trabalhar na padaria. Era um pessoal que trabalhava com a parte ali de alimentos mesmo, não um pessoal de reposição, nada. Aí a gente falou, bom dia, boa tarde, tal. Meu amigo, você pode me ajudar? A gente está indo no jogo aqui e tal, só que a gente está meio perdido. Aí ele falou, eu sei onde vocês querem ir, ó, vai por aqui, vai por ali e tal, tá jóia. E aí a gente foi andando, né, passando no meio de uma feira livre, aí tinha tipo um bosque, assim, ou seja, a gente estava longe, a gente desceu uns 2 metrôs antes, assim. E estamos andando, e aí, obviamente, eu acho que a gente foi se perdendo um pouco, né, também, assim, em vez de direita e esquerda. E aí, cada pessoa que a gente parava para perguntar, para saber se a gente estava indo para o lado certo, eu fazia a seguinte pergunta: aonde fica o estádio do Oriente? Aí a maioria falava, não existe. Outros falavam, não, tinha um Oriente, mas já foi demolido. Eu, não pode ser, a gente está vindo assistir o jogo. Aí ele, não, e ficou nisso. Aí foi mandando, tal, não sei o quê, e a gente já estava desistindo. Estava indo para um outro metrô em Chelas, né? E falou, pegar o metrô, vamos jantar, vamos, sei lá, dar uma volta e esquece o jogo. E só que eu vi do outro lado da rua um ponto de táxi. E mesmo sendo um dia meio parado, né, que é carnaval, tinha uns taxistas. E aí eu peguei e falei, vamos atravessar e perguntar, né? Aí estamos lá, boa tarde, tudo bem? Você poderia nos ajudar? A gente está indo no estádio do Oriente, só que a gente está perdido. Aí o taxista pegou, assim, Oriente, um deles, tá? Eu não sei. Aí o outro pegou, ele pode atestar, porque ele estava comigo lá. O outro estava lendo jornal de esportes. Ele dobrou o jornal, meio que botou embaixo do braço, olhou assim para mim e falou, não é Oriente,
É Oriental. Eu estava falando o nome errado do time. Ali no desespero de tentar, eu falava Oriente, mas era Oriental o nome do clube. Eu estava pensando em Oriental, mas falava errado. Então, logicamente, ninguém sabia para onde eu queria ir. E aí a gente tá, então, Jorge. Aí ele falou, olha, você indo por aqui é 1,5 km de andar, tal, mostrou o caminho. Aí a gente falou, mas quanto o senhor cobra para levar a gente, né? Assim, 5 euros, tal. Não... Falei, então leva a gente, porque a gente está atrasado, daqui a pouco começa o jogo, já estava em cima da hora. E aí a gente chegou, tal, entramos lá, pagamos o ingresso, entramos, assistimos o jogo, e eu cismado que eu queria comprar camisa, né? Quero comprar camisa, quero comprar camisa, quero comprar camisa. Aí, a muito custo, assim, né, de pergunta para um, pergunta para outro, que a gente não sabia direito, né? Tava ali, é um clube, que nem eu falei, é um clube bem de bairro, assim, né? E tem uma história gigantesca, é um clube tradicional, mas é um clube pequeno, assim, em termos de estrutura, né? Mas as pessoas muito bacanas. E aí o rapaz lá da lanchonete falou, olha, você vem na hora do intervalo, que o rapaz que vende está aqui e tal. Aí tudo bem, fomos lá conversando, aí eu comprei uma, meu amigo Ricardo comprou outra e tal. E aí tinha um pessoal trabalhando lá de uma rádio e eram brasileiros. E a hora que eles ficaram sabendo que a gente também era, a gente assistiu o resto do jogo com eles lá na cabine. E ficamos batendo papo e tal. No final, eles deram carona pra gente voltar, levaram a gente até o metrô, pegaram, como alguns iam de metrô, ainda foram com a gente de metrô, deixaram a gente meio no caminho certo, assim, ó, tipo, daqui vocês não se perdem. E foi muito engraçado, assim, porque a gente deu uma volta e, na verdade, não é que as pessoas não sabiam onde era o estádio, na verdade, eu que estava ali tão desesperado para chegar na hora, que eu estava comendo letras, né? E aí foi engraçado, porque a gente chegou aí. E o jogo até que foi muito legal, assim, foi 3-3, foi um jogo bacana. Tá? Se eu não me engano, era um jogo de terceira divisão. Né? Porque em Portugal, até muito pouco tempo atrás, existia a primeira divisão, a segunda divisão, terceira divisão e os distritais. Hoje tem primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão e os distritais. Né? Então deu uma puxada maior, assim. Mas é bem interessante. Eu, particularmente, eu tenho um amigo, grande abraço para ele também, o Rui, lá de Guimarães, que torce para o Porto, um grande escritor, e ele sempre fala, o dia que você vier morar em Portugal, se um dia você vier morar em Portugal, você vai se divertir indo ver jogo pequeno, porque é a tua cara. Você vai em jogo de distrital, essas coisas, né? Porque às vezes eu falo para ele, Rui, me ajuda aí, eu queria uma camisa. Aí ele fala, mas de quem? Aí eu venho com um time da Distrital. Aí ele fala, mas aí fica difícil, né, de arrumar, porque muitos, e isso daqui é um elogio, né? As pessoas, principalmente no futebol distrital de Portugal, elas dão a vida pelo clube, sabe? Elas vão de manhã para abrir a loja do clube, no dia de jogo, elas ficam na bilheteria quando precisa, elas trabalham em prol do clube, sabe? O clube é muito importante para aquelas comunidades e isso me deixa muito satisfeito, né? E é o mesmo carinho que às vezes até o clube que tem uma estrutura maior, né? A cidade é maior, né? Por exemplo, Faf é uma cidade já com mais porte, porque às vezes uma dessas que eu estou me referindo, né? Faf já tem um estádio municipal, tem toda uma estrutura bem maior. Eu falo que um maior elogio que eu tive foi quando, o maior assim, mostra de carinho foi quando eles me acolheram realmente, quando eu cheguei lá. Né? Não, você é torcedor nosso, sabe? Então, eu acho muito bonito isso, sabe? Essas pessoas realmente, elas mesmo que recebam um salário ali, elas sempre têm quem trabalha no clube, mesmo que seja um funcionário, não uma pessoa que esteja ali como voluntária, ela sempre tem uma identidade muito grande, porque é a terra dela, é a cidade dela, né, é o povo dela, ela conhece aquela coisa. E eu acho muito legal. Por isso que eu falo que, para mim, realmente eu me satisfaço muito mais com jogos, às vezes, da terceira divisão de Portugal e dos distritais, me dá muito mais prazer em assistir do que, às vezes, um jogo grande, porque, para mim, é aquela coisa. Jogo grande a gente vê no mundo inteiro também.
né? Então eu prefiro ter esse contato com as pessoas, porque, lógico, se eu estiver morando lá é outra história, né? Você tem tempo, aí você vai no Dragão, vai na Luz, né, vai assistir os jogos grandes, vai em Guimarães, vai em Braga e tal. Mas quando eu tô, eu geralmente fico poucos dias, fico 20 dias, alguma coisa assim. Então, não dá, você tem que escolher. Hoje eu vou em tal lugar, né? Então eu sempre marco a minha visita lá com um dia do jogo, por exemplo, do FAF. Tem que ter. Isso daí eu já monto o calendário. Quando eu vou, eu tenho que chegar lá e assistir o jogo. Aí eu vou, pago minhas cotas, que geralmente estão atrasadas, porque eu moro do outro lado do Atlântico, né? E fica difícil, às vezes, eu conseguir pagar. Mas o importante que eu digo é assim, as camisas me trouxeram muitas coisas boas, as camisas dos times portugueses. A camisa da Portuguesa de Esportes, da Portuguesa de Esportes, que é o meu clube aqui, né, no Brasil, e vai ser sempre, porque só se ela deixar de existir. Mas a Portuguesa é uma coisa de família, né? Eu ia pequeno com meu irmão e com meu pai, são meus companheiros de arquibancada, né? Tem muitas pessoas que você encontra na rua e você fala, pô, eu conheço esse cara da Portuguesa, sabe por quê? Porque a gente se identifica, a gente, muitos anos ali, né, dividindo aquelas arquibancadas. As camisas dos times portugueses, elas me trouxeram amigos, sabe? Me trouxeram uma perspectiva totalmente diferente, né, do que eu viajava para Portugal como turista e do que eu comecei a ir, sabe? Eu sou, que nem eu falo, o Paulo Silva é como se fosse da minha família. O Marco, o Rui, são pessoas que parecem, a gente tem tanta amizade que parece que a gente é da mesma família. Tem os meus parentes que, né, a gente vai nos jogos juntos e a gente sempre está falando de alguma coisa assim. Então, quer dizer, traz só lembranças boas. É uma maneira de você manter o que você sente pelo clube buscando as camisas, né? Sim, sim. Não sei, é uma maneira de, como eu falei, de tentar preservar a história desse lado do Atlântico, né? E já apareceram muitas camisas assim que eu nem imaginava que fosse aparecer. Eu falava, meu, esse cara tá, como é que esse cara tinha essa camisa para me vender, sabe? E aí você começa a puxar papo, eu ganhei do jogador porque eu era amigo do jogador há 10 anos atrás, tal, por N motivos, às vezes não se interessa por aquilo, ou quer vender por alguma necessidade, ou cansou mesmo, não quer ter aquilo em casa. E para nós é uma coisa fantástica, assim. E eu brinco que às vezes eu vejo alguém andando na rua com uma camisa de clube português e eu fico olhando, assim, porque a gente sabe que o brasileiro ele é muito mais interessado no futebol italiano, espanhol e inglês, né? Então, assim, de uns anos para cá que o futebol português tem tido uma inserção muito maior. Mas há um tempo atrás, realmente, quem tinha uma camisa do Benfica era alguém que tinha algum gosto pelo clube, né? Hoje, realmente, já é um admirador do futebol que, pô, o Benfica é um grande time. E é um time gigantesco, tem 2 Champions, né? E assim, o Porto tem 2 Champions, 2 Mundiais, né? E que nem eu brinco lá nos grupos, que às vezes os caras, quem é favorito para Champions? Eu falo, olha, se for por título, o Porto entra sempre como favorito, porque tem 2 Champions, 2 Mundiais e 2 Taças da Europa. Vai falar o quê? Que é pouco? Não dá para falar que é pouco. Tá? Então é aquela coisa. E a gente vai sempre brincando, se provocando, e lógico, entre os amigos é ótimo. Né? E o importante é isso. Isso aí. O que move. Museu do Futebol Vianense, vamos FAF. Já tem uns entusiastas aqui do FAF também. Então, isso aí que é importante. O FAF você falou que é do Museu Vianense, né? É um grande amigo meu, é o Rui que torce para o Porto e está fazendo um trabalho excepcional, porque ele é de Viana, e ele está fazendo um trabalho excepcional, cuidando da história do Viana, do vianense. Ele devia, e isso não estou falando porque ele é meu amigo, mas ele devia ganhar um prêmio da Câmara lá, porque o que ele está fazendo é mantendo uma parte da história viva. Além de ser um
um escritor fantástico. Não estou aqui rasgando seda para ele, ele sabe disso. É um cara fantástico. E o que ele está fazendo, eu acho que vai criar uma semente em muito torcedor de outros clubes de Portugal para fazer igual. Inclusive, eu já falei, né, Rui, você sabe, quando eu morar aí, emprego está garantido que a gente vai junto nos jogos. Né? E eu sempre brinco com ele, porque a gente tinha um jogador que se aposentou no FAF, que era o nosso ídolo, né, o Ferrinho. E ele jogou por muitos anos, seguramente mais de 10, né, na DFAF. E eu brinco que a seleção portuguesa tinha que ser 10 mais Ferrinho. Não pode ser diferente. Né? E o Rui fala que eu preciso me tratar um pouquinho. Mas tá tudo bem. Gente, foi um grande prazer. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas foi um prazer. É que nem eu falei, aqui a gente é uma conversa entre amigos, são opiniões pessoais, então a gente pode falar o que achar, até porque não é ofensiva a nenhuma categoria de torcedor. Né? E eu sempre digo, quem tiver qualquer coisa, tem o meu blog, pode mandar um e-mail, entre em contato pelo Instagram, e sempre eu estou interessado em saber das camisas dos clubes e saber as histórias. Né? E obrigado pelo convite novamente. Espero que tenha conseguido fazer alguma coisa que tenha agradado a todo mundo. Imagina. Obrigado, Rodrigo. O pessoal já tá. O Flávio Lopes 90 aqui, abraço, mandando um abração para você. Ô, Flávio, meu grande amigo também, que a gente tem muita história aí no Porto. É um cara que eu também considero da minha família, ele, o Rui. É que eu falo, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, para mim, os meus amigos sempre se tornam grandes amigos e depois como se fossem da minha família. E eu tenho o prazer, eu tenho a gratidão de agradecer pela oportunidade de ter sido amigo deles, né? Porque esses caras são fantásticos, são pessoas que eu não vou nem falar aqui porque é rasgar seda, mas eles sabem o quanto eu gosto deles. Posso ter esquecido alguém, me perdoem, mas sabem que todos são especiais e o quanto eu sou grato por eles terem me acolhido tão bem sempre, né? E são pessoas fantásticas, isso aí pode ter certeza. Além de serem grandes torcedores dos seus clubes. Legal. Ó, o Wallace já está falando aqui, ó, Rodrigo, o maior colecionador de clubes de Portugal do Brasil. Ó. Que é isso. Olha, você aqui faz um trabalho fundamental também. É um cara que tem uma coleção também belíssima, um grande ser humano também, cara fantástico, que também é um prazer ser amigo dele. Batalhador, tem uma família linda, e esse cara gosta, mas gosta do futebol português de verdade, assim. E a única coisa que a gente diverge é que ele gosta mais do Braga e eu gosto do Vitória e Guimarães. E aí a gente tem alguns problemas aí nessa história, né? Eu sou Vitória e ele é Braga, então quando tem clássico domingo a gente se cutuca. O Cássio também, que você conhece, coleciona bastante time italiano, ele também adora o Braga. E aí, quando joga Braga e Vitória, ele sempre fica me mandando mensagem aí para me dar umas cutucadas. Mas vou ser Vitória sempre, não posso fazer mais nada do que isso. Vou ser sempre. Tá certo. Bom, o Wesley está comentando aqui para deixar a live salva. Vou deixar assim, Wesley. Vai ficar salvo aqui no perfil. E depois eu vou subir lá no YouTube também. Então vai ficar tanto aqui quanto lá para o pessoal acessar. Dá para escolher. Joia. E é que nem eu falei, eu gosto de todos os clubes. Eu tenho camisa de uma infinidade deles. E o que me dá gosto é sempre buscar, além das novas camisas, novos amigos, que graças a Deus eu tive a oportunidade de sempre fazer. Né? Então, o importante é isso aí. No mundo que a gente vê tanta coisa, né, que as pessoas não conseguem dialogar nada, né? E é que nem eu falo, nós todos temos distintivos diferentes, mas somos amigos, sentamos na mesma mesa, cutucamos uns aos outros, né, quando estamos a mesma coisa. Você está de um lado, lógico, se você ganhou o jogo, você não fica muito quieto, e se você perdeu, você não está muito feliz, mas o importante é sempre a desportividade da coisa. É isso, ó. O Flávio, inclusive, está testando a sua memória aqui. Ó. Pergunta aí, o Rodrigo, quanto ficou o Boa Vista versus Braga que vimos juntos. Foi 1-1. Foi 1-1. Se eu não me engano, o Braga fez primeiro e depois o Boa Vista empatou.
né? E a gente estava junto e fomos muito bem recebidos pelas pessoas e pelo Flávio, que foi praticamente um embaixador naquela noite lá, porque a gente foi no jogo, fomos jantar, ele é sempre um embaixador quando eu estou lá, mas naquele dia, que era a primeira vez que eu estava voltando em muitos anos, eu não tenho nem o que falar, se é o tratamento que ele deu a nós, a mim e ao Ricardo, meu amigo Tico, né, que ele conheceu também, foi fantástico. Esse é o cara que domina o Porto, né? E tem uma coleção fantástica também de camisas do Porto. Ele, o Rui, esses caras, quando você vê a coleção deles, aí você fala, rapaz, ainda bem que eu coleciono de todos os times, que assim eu não passo vergonha, sabe? Não preciso falar, essa eu não tenho, tá? Não, mas eu tenho uma... Mas é um grande amigo, e é que eu falei, eu sinto ele como se fosse da minha família também, é um cara fantástico. E um abração para ele, para a namorada, né? E logo, e tem uma camisa tua que está guardada, fica tranquilo que quando eu for ela vai comigo, não está perdida não. Que com essa história de pandemia, tinha muitas trocas que eu tinha proposto com alguns amigos, sim, e faz 3 anos, praticamente 4, que eu não vou. Né? Mas eu sempre digo, as camisas estão aqui separadas. E, inclusive tem os nomes marcados de todo mundo. Então, é aquela coisa, não tem como extraviar. Pode ficar tranquilo. Pode demorar, pode, mas vai chegar. É que nem a DEFAF na primeira divisão. Pode demorar, mas a gente vai voltar para a primeira. Isso eu tenho certeza. Certo? Tá elogiando, tá falando que você acertou. Que memória incrível. É que ó, quando a companhia é boa, a memória não apaga tão fácil. Né? É isso aí. A Wesley está comentando de uma camisa do Vitória de Guimarães da capa. Não sei se você lembra. Disse que era bonito, que era show. Ah, sim. O Vitória Guimarães ele teve bastante uniformes legais, né? Tinha uma empresa que fazia, que se eu não me engano é espanhola, chama John Smith, que fez 1 ano, e eu tenho algumas camisas. São camisas muito bacanas. A Lecoq fez durante muito tempo. A camisa mais antiga que eu tenho do Vitória Guimarães é uma de 84 ou 82, que eu devo até colocar essa semana aqui no Instagram. E é da Lecoq também. Bem bacana, assim. Eu gosto bastante, assim. Eu acho que a combinação de cores do Vitória branco e preto é muito simples, assim, mas ela sempre entrega um resultado muito bacana, assim. Sim. E bom, se eu não gostasse de camisa, não tinha tantas, né? Então eu sempre vou achar todas bonitas, né? Pode vir até 2 cores que não combinam que a gente acha alguma coisa. E é essa a coisa. Que nem, por exemplo, a camisa que eu mais gosto do Futebol Clube do Porto é aquela da capa do dragão, que tem o dragão em laranja, e ela é laranja e tem o dragão em azul com laranja. Aquela, para mim, é uma camisa fantástica, assim. Eu sou apaixonado naquela camisa. Eu tenho uma dela, não de jogo, tenho uma normal de loja, e essa eu não me desfaço de jeito nenhum. Né? E tem... Cada hora tem uma que te agrada. Por exemplo, eu tenho uma do Belenense, que eu gosto muito, que é da Adidas Umbro. É da Umbro, que ela tem cordas aqui no peito, preta. Acho linda aquela camisa. Também não consegui de jogo. Tem uma de loja, não me desfaço. Né? Do FAF eu tenho algumas também que eu gosto muito, assim. Aliás, até fazendo um parênteses, camisas do Vitória de Guimarães e do FAF, eu não me desfaço. Do Belenenses, raramente, só se for para amigo que é colecionador, que nem o Davi, e ele acaba me convencendo e eu acabo passando alguma. Né? Se não, só as que não são de jogo. Mas dos dois eu não me desfaço de nenhuma, assim. Só se realmente uma exceção muito bem pontual, aí acaba uma ou outra saindo. Sim. Mas vamos lá. Bacana, tá certo. Bom, Rodrigo, queria te agradecer por ter aceitado o convite, bater o papo. Bom, falei até demais, né? Mostrar um pouquinho da sua coleção, contar um pouquinho das histórias aí. Sim. E é isso. Eu que tenho que agradecer o espaço, agradecer aos amigos que vieram prestigiar, né?
dizer que estou com saudades de todos, espero que nos encontremos em breve, possamos assistir outros jogos no Dragão, no Alfonso Henriques, né, no Municipal de FAC, porque é isso que faz o sentido, né? Estar com os amigos, e as camisas abriram essas portas, mas hoje são consequências, né? Consequências de ter grandes amigos, assim, boas consequências, né, no sentido totalmente positivo, mas hoje o que vale realmente é encontrar com os amigos lá e poder matar a saudade desse tempo, porque realmente foram anos muito pesados que a gente teve, né, muito, muito complicado. Sim. Né? E vamos que vamos para frente, que sempre estamos aí. Grande abraço, obrigado aí, abraço para todo mundo e joia, pessoal, até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado, Rodrigo. Abração. Valeu.